Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês, amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez, sempre uma alegria e uma honra. Quero agradecer ao pastor Silas pelo privilégio. Eu sei que ceder o púlpito é difícil, né? Não é fácil não, mas é uma alegria ministrar a palavra de Deus aqui também. Agradecer meu amigo, pastor Isaías, que tem sido um amigo, um companheiro nessa caminhada. Eu sou muito grato a Deus por sua vida, viu? Porque é bom quando a gente faz algumas amizades que nos impulsionam a crescer, a ser melhor. E você tem sido isso na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente. Seu carinho, sua amizade me são muito importantes. Pastor Josué também, companheiro. Eu estou preocupado, irmãos, que eu acho que para ser pastor nessa igreja tem que ter nome bíblico. Silas, Isaías, Josué, né? O que um Assir vem fazer aqui hoje, né? Mas que bênção, são amigos. Os alunos da Faculdade Vitória em Cristo estão aí? Cadê? Tem uma galera, que Deus abençoe vocês, turma boa, né? Louvar a Deus também pela vida da minha amada esposa, Tânia. Um dia eu estava tocando, sou músico também, pastor Silas, estava tocando na igreja com 18 anos, parado num canto assim, de repente uma moça de vestido vermelho parou na porta da igreja, irmãos. Aquele momento foi uma revelação especial, né? E eu falei, chegou Jesus, né? E graças a Deus ela ficou na igreja e a gente namorou e casou, estamos 24 anos juntos, para a glória de Deus, amém? Muito bem, vamos lá, nós vamos falar hoje sobre as ordenanças da igreja. Não sei se a projeção já está aí, ok, já está preparado. Eu começo mostrando a importância desse tema, porque apenas quem é igreja pode viver as ordenanças. Há um movimento, irmãos, eu até fico meio incomodado quando eu falo dele. Há um movimento diabólico por aí, de desigrejamento, dizendo assim, você não precisa da igreja para servir a Deus. Isso é uma mentira. Eu estou já há 3 anos escrevendo um livro sobre isso, não sei quando eu vou concluir, espero concluir, mostrando biblicamente, historicamente, teologicamente, a importância da igreja e a necessidade da igreja. Adorar a Deus você pode adorar em qualquer lugar, sozinho, numa ilha isolada, lá no meio do Pacífico, tranquilo. Servir a Deus e fazer parte daquilo que é a igreja de Jesus, só se dá na coletividade, como nós temos hoje nesta manhã reunidos. E além de vários outros aspectos, como os mandamentos recíprocos, existem 2 aspectos que são ordenanças de Jesus, que só podem acontecer numa dinâmica de igreja: ceia e batismo. Ninguém pode fazer a ceia sozinho. Não, eu vou fazer a ceia e vou ministrar a mim mesmo. Não, ceia pressupõe coletividade, comunhão, pressupõe corpo de Cristo. Então esse é um exemplo. E o batismo também se dá para aqueles que são seguidores de Jesus. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor. Já apresentei minha esposa, enfim, com muita alegria, sou professor da Faculdade Vitória em Cristo. Não é demagogia, não é porque eu estou aqui na frente dos pastores, mas de fato, eu já dei aula, ou dou, em várias faculdades, cerca de 8. A Faculdade Vitória em Cristo é um diferencial. Comprometimento bíblico, teológico, professores de qualidade, um corpo docente maravilhoso. Então, se você ainda não fez, vá lá, faça, que vale a pena. Pode passar, por favor. Nós não vamos ler o texto áureo novamente, já foi lido em Jeremias, mas veja que no relacionamento com Deus, nós temos direcionamentos dados por Ele. Nós temos ordenanças, fazei conforme tudo que vos mando. E o batismo e a ceia entram dentro dessa categoria. Pode passar. Nós vamos hoje estudar, entendendo o batismo em águas, como nós praticamos, e a ceia como ordenanças deixadas, então, por Cristo. Se Ele deixou, irmão, não discute, só obedece, pratica, é o melhor caminho, né? Entender o que é ordenança e explicar o simbolismo disso, tanto do batismo quanto da ceia.
Pode passar e vamos começar então entendendo alguns aspectos. Irmãos, entre tudo que Jesus ensinou, e Ele ensinou muitas coisas, Ele instruiu de diversas formas, Jesus deixou 2 mandamentos fundamentais para quem quer segui-lo, para quem passa a ser igreja dele. Então, essas 2 ordenanças são o batismo e a ceia. E é importante a gente entender o que é uma ordenança, porque no mundo de hoje, principalmente, falar em ordem parece que é algo impositivo, que é algo autoritário. A geração de hoje tem dificuldade com esse termo, né? Então, o que é uma ordenança? E nós podemos entender que sim, tem um caráter jurídico, tem uma implicação a partir da justiça de Deus, do propósito de Deus, tem a ver com organizar a igreja de Cristo Jesus, tem a ver com arrumar, ou seja, ordenar as coisas para que elas funcionem de uma forma como Deus mesmo estabeleceu. Então, o próprio Jesus dá essa ordenança em relação ao batismo, em relação à ceia, e ela deve ser praticada não como um mero rito religioso, não apenas como uma obrigação, eu tenho que batizar, eu tenho que participar da ceia, não, mas isto tem a ver com a autoridade daquele que deu esta ordenança, que é o próprio Cristo. Eu obedeço porque há alguém maior sobre mim, alguém que eu considero, alguém que é o primeiro e o último, aquele que morreu pela igreja, aquele que nos atraiu a Ele, por causa dele, nós obedecemos, Ele é a autoridade suprema da igreja. Se Jesus falasse, o batismo vai ser plantando bananeira, irmão, eu não sei como eu ia fazer, mas eu ia obedecer. Hoje em dia está na moda esse negócio, eu acho que não é assim, eu acho que funciona assim. Irmão, com todo carinho, sorrindo, pouco importa o que eu e você achamos, importa o que Ele determinou e o que Ele mandou. Ele continua sendo o Senhor da igreja, Ele de forma soberana governa a sua igreja. Então, essa é uma ordenança para mim e para você. Eu estava conversando com uma pessoa que frequenta a igreja há muito tempo, falando, olha, você precisa se batizar. Não, eu acho que não precisa. Mas de onde você tira essa ideia, meu filho? Não, porque veja, e vem com seus argumentos vazios, e esquece que tem alguém muito superior que está nos mandando batizar, e também ordena a participar do seu corpo e do seu sangue. Isso é o que nós aprendemos em Mateus 28, que foi lido. Em Marcos 16, nós aprendemos ali a ordenança, mas a prática em Atos, a prática perceptível em Coríntios, em Romanos, mostra que isso é algo que Jesus determinou e é algo que a igreja primitiva passou a realizar. Um documento de Daquê, que é um documento de como os cristãos viviam, ali do 1º para o 2º século, mostra que a igreja cumpriu aquela ordenança. E aliás, há 2000 anos, a igreja vem cumprindo essa ordenança, que é batizar e participar da ceia do Senhor. Pode passar, por favor. Eu acho que Deus sabe muito bem que nós podemos esquecer das coisas. Sim ou não? De vez em quando a gente tem que ser lembrado. Então, Deus, de forma didática, Ele cria meios pelos quais nós possamos lembrar de qual é o seu propósito na nossa vida. E a ceia é um destes meios. Todos os meses a gente lembra, né? Todos os meses você está ali, lembrando. O batismo é um momento marcante na vida. Quem lembra do seu batismo? Levante a mão. Gente, que momento especial. Eu sou curitibano. O dia que eu me batizei, a igreja que eu frequentava em Curitiba, tinha que ser batizado em água corrente, não podia ser piscina não. E foi em julho. Pensa num frio. Irmãos, eu estava de pijama por baixo, de tão frio que estava, de meia. Na hora de entrar na água, eu só tirei assim a meia, mas estava muito frio. E entrou 14 pessoas na água para se batizar. Eu era o último, porque eu sou filho de pastor, e um dos pastores que ia batizar falou, você é filho de pastor, vai sofrer mais, vai ficar por último dentro da água, sentindo o frio,
Mas isso nem chega perto do sentimento e da alegria de falar assim: eu quero servir a Jesus, eu quero seguir a Ele. É um momento especial, né? O que é o batismo? O batismo é um sinal externo de algo interno. É uma demonstração pública de algo muito pessoal, de uma decisão muito íntima e pessoal, que é servir a Jesus. É declarar: eu me arrependo da minha vida que ficou para trás, e a partir de agora eu aceito o sacrifício de Cristo na minha vida e demonstro isso publicamente. Então o batismo é mostrar ao mundo aquela decisão que foi do coração, que foi baseado na fé em Jesus. E a ceia é algo fundamental, é um memorial, é um momento especial em que nós lembramos da morte de Cristo e da volta de Cristo, como nós veremos mais à frente. Pode passar, vamos começar falando do batismo? Pode passar também esta, por favor. A ideia de batismo, ela não é nova no Novo Testamento. Um conceito de um rito que envolve águas já existia dentro das próprias leis mosaicas. Nós podemos ler isso em Números, capítulo 19, do versículo 14 ao 19. Então, usar a água num ritual era uma prática já existente no judaísmo daquele tempo, desde da Torá e na história do povo de Deus. Então, a água era usada como um rito de purificação cerimonial em uma pessoa que tinha pecado, ou estava contaminada, ou teve uma doença grave e precisava passar por um rito de purificação. Então, a ideia de um rito com água já existia, ainda que o nome não fosse batismo, ok? Lembrando sempre que o Antigo Testamento, ele é uma sombra de algo que será perfeito plenamente no Novo Testamento. Então, por exemplo, há tipos de Cristo. José é algo imperfeito que aponta para algo perfeito. E assim ocorre com as cerimônias do Antigo Testamento. A arca, o templo, o sacrifício, tudo algo que é sombra, que é um tipo, que é imperfeito e aponta para algo que em Cristo será pleno e perfeito. Então, o rito de purificação por meio de água no Antigo Testamento é também uma sombra de algo muito maior, algo muito melhor, que viria a existir a partir de Cristo. Pode passar. Na época de Jesus, os essênios já praticavam um rito de batismo. O judaísmo, ele se desdobrou em pelo menos 6 partidos de caráter político-religioso: fariseus, saduceus, entre outros. E os essênios constituíam um desses partidos. Eles viviam numa comunidade isolada, próximo ao Mar Morto, de uma forma muito ascética. E o batismo fazia parte do rito deles. Para quem decidia viver isoladamente e praticando alguns atos religiosos ascéticos, eles precisavam passar por um batismo. Nós sabemos que, de certa forma, João Batista, ele tinha uma aproximação com essa ideia. Então, por isso que o ministério de João Batista é marcado por um início no batismo. Se você lê o Evangelho de Lucas, ali no início, ele está realizando o batismo que a Bíblia chama o batismo de João, que era um batismo de purificação, de renovação. A mensagem de João Batista é dura, gente. João Batista não pregaria muito nos dias de hoje, ele seria rejeitado, porque ele começa afirmando o seguinte: arrependam-se. Ele começa de uma forma muito amorosa, dizendo assim: ô raça de víboras. Imagine o nível, né? Então, ele mostra para aquela geração os pecados que eles cometiam e chama eles a um arrependimento que seria demonstrado publicamente em um ritual de purificação e renovação. Agora veja, o batismo de João não é o batismo cristão, ok, irmãos? É
um prenúncio de algo que viria a ser muito maior e melhor. Então vamos olhar agora o batismo no Novo Testamento. Pode passar, por favor. A partir de Cristo, a partir do ministério de Jesus em sua forma plena. O que é isto? A obra completa de Cristo, seu nascimento, sua vida, sua mensagem, sua morte e sua ressurreição. Isto é a obra de Cristo. Nós temos um elemento novo para quem segue a Jesus. E esse elemento é o batismo. Todo aquele que é seguidor de Jesus, necessariamente passa pelo batismo. Repito, necessariamente passa pelo batismo. Nós vamos estudar alguns elementos do batismo, mas de forma simples e direta. O que representa? Olha, Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou aqui mostrando publicamente isso. Eu estou querendo abandonar a velha vida e quero iniciar uma nova história. Então, em Cristo, o significado do batismo vai avançando, porque não é apenas mais uma remoção de impurezas, é sim, representa o arrependimento, mas decreta um início de uma nova vida. Alguém foi morto e ressuscitou para uma nova vida, como nós vamos ler em alguns textos daqui para frente. Então, pode passar. O batismo representa, é um símbolo de morte e ressurreição. Vamos ler, por favor, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Esse texto ele é muito importante para nos mostrar o aspecto prático do que simboliza o batismo a partir de uma teologia do Novo Testamento, a partir de uma teologia cristã sendo construída aqui pelo apóstolo Paulo. Diz o seguinte: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados na morte de Cristo, junto com Cristo, na cruz de Cristo. Versículo 4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Atenção, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, que maravilha! Sabe o que a Bíblia está me dizendo? É que quando eu estou sendo batizado, ali há um simbolismo muito presente, que está dizendo, nós estamos morrendo com Cristo na cruz, para a nossa vida passada, mas estamos ressuscitando, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós passamos a andar em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado, é novidade de vida. Não fica preso, irmão, a voltar para as velhas práticas. Porque muitas vezes nós vamos entrando numa zona de conforto da nossa caminhada com Deus. Esses meses Deus tem falado muito comigo sobre cuidado com essa zona de conforto. Sobre se acomodar. Irmão, eu tenho 43 anos de vida, tenho 43 anos de igreja, eu prego desde os 7, 8 anos de idade, a gente pode se acomodar. E em vários momentos a Bíblia vai dizer, a vida cristã não é um simples rito que você vem à igreja, dá o dízimo, participa de um evento, de uma conferência e vai embora. É possível vir à igreja e não ser salvo. É possível vir à igreja e não conhecer a Jesus. O que Ele quer de nós é que andemos em novidade de vida e num relacionamento sério e profundo com Jesus. A gente não pode confundir fazer a obra de Deus com andar com Deus da obra. Quando eu ando com Deus da obra, naturalmente eu pratico a obra de Deus, mas eu não posso fazer a obra de Deus sem me relacionar com Deus da obra. Amém? Então não deixe que isso seja apenas um rito,
mas seja algo vívido na sua vida. Que o seu batismo se realize todos os dias simbolicamente, quando você lembra, eu tenho que viver em novidade de vida, eu vou andar em novidade de vida. Gálatas capítulo 3, versículo 27, abra lá, porque esse texto também mostra algo muito especial sobre o que representa o batismo. Paulo diz para uma igreja que estava abandonando a simplicidade e a verdade do Evangelho, por práticas judaicas, estavam querendo judaizar a igreja, retornar aos velhos rudimentos do judaísmo, não diferente dos dias de hoje, que tem crente por aí que adora umas práticas judaicas, e Paulo está questionando essa igreja, gente, para com isso, não voltem para os velhos rudimentos. Jesus já tinha alertado sobre isso. Não dá para colocar o evangelho, a roupa nova, num remendo velho. Não dá para ajustar, é outra coisa. Não dá para colocar um vinho novo num odre velho. A fé cristã é algo maior, melhor, superior. Não volte para os velhos rudimentos. E aqui ele vai lembrar essa união espiritual que há com Cristo e que o batismo caracteriza algo fundamental. Ele diz, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Irmão, você consegue entender que, simbolicamente, quando você desce as águas batismais e você levanta, você está revestido de Cristo. Ele é a sua marca, Ele está escrito na sua testa. Irmão, por isso que você tem que ser reconhecido no mundo. Eu fico preocupado que tem crente que é agente secreto de Deus, 007. Né? Ninguém sabe que o sujeito é crente. Né? E às vezes, não, eu sou crente. Ah, é? Não parece. Não sabia. Nós temos que ser revestidos de Cristo. Essa é a nossa união espiritual com Ele. E por isso, os novos convertidos estão aqui, você precisa passar pelo batismo, como esse ato simbólico de algo que está acontecendo na sua vida. Você está se revestindo de Cristo, você está morrendo para si mesmo, ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Pode passar, por favor. Qual é a razão do batismo? Por que o batismo? Jesus se batizou com um propósito específico. Nós aprendemos que ele veio para cumprir tudo aquilo que a lei dizia. E Mateus capítulo 3, versículo 15, quando Jesus está para ser batizado por João, e João fala, não vou te batizar não, quem sou eu para te batizar? Jesus diz, não, me batiza, porque tem que se cumprir toda a justiça de Deus. O nosso Deus é um Deus perfeito, que estabeleceu um plano perfeito e justo, baseado na sua justiça, que é um atributo, que é uma característica peculiar dele. Atributo de Deus é aquilo que Deus é, ok? Então, em seus atributos, que são vários, ele é um Deus de justiça. E por isso, quando Cristo veio para ser um modelo para nós, entre outros aspectos, Jesus passa por esse rito para mostrar o exemplo, para que a justiça de Deus seja perfeita e se cumpra. Então, Jesus age de forma representativa. Vamos lá, Jesus precisava orar? Sim ou não? Ih, está na dúvida. Ih, pastor, será que é pegadinha? Mais ou menos isso. Ele não perdeu a sua divindade. Ele era 100% Deus, 100% homem. Então, ele e o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. Em tese, repito, em tese, Jesus não precisava orar. Mas por que Jesus ora? Porque ele está sendo um modelo representativo para mim e para você, dizendo, assim como eu oro, vocês vão orar. Assim como eu começo o meu ministério, Lucas 4, lendo as Escrituras, assim vocês vão desenvolver a caminhada de vocês. Assim como eu me batizei, vocês vão se batizar. Então, ele é o paradigma. Há um movimento dizendo que não precisa mais batizar, que isso é coisa da velha aliança.
Primeiro, Jesus se batizou e deu o exemplo. Segundo, Jesus ordenou que nós nos batizássemos. Terceiro, a igreja cumpriu essa ordem em 2000 anos. Quarto, nós vamos continuar obedecendo hoje, porque Ele é o modelo. Pode aparecer qualquer teólogo da modinha aí, qualquer influencer falando besteira. Pouco me importa. Eu fico com Jesus, não abro mão do Evangelho. Ele é verdade. Ele é verdade. Amém? Só que a partir de Cristo, o batismo então ganha esse novo conceito, como eu falei. Diferente do rito de purificação do Antigo Testamento, diferente do batismo de João, o batismo em Cristo é uma decisão para uma nova vida. Pode passar, por favor. Qual é a forma do batismo bíblico? O termo batismo no grego é baptizo, que significa simplesmente mergulhar, imergir. Tá? Esse é o conceito. Quando nós estudamos a etimologia das palavras, dos conceitos teológicos, nós conseguimos entender um pouco melhor. E aqui, irmãos, com todo respeito a outras tradições cristãs que aceitam o batismo infantil, com todo respeito, repito, nós entendemos biblicamente a partir de um conceito etimológico, ou seja, o termo diz. Segundo, a partir de um conceito prático, o modelo de Jesus, o modelo que a igreja primitiva praticou, nós entendemos, num conceito etimológico, bíblico e teológico, que batismo envolve imersão. Pastor, qual é o significado do batismo? Por que nós não batizamos crianças? Primeiro, é porque o batismo envolve esse conceito de imersão. E apenas uma pessoa, já num estágio maduro da vida, consegue entender esse rito. Segundo, o texto que o pastor Isaías leu em Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Isso quer dizer que há um pressuposto para o batismo, tem que crer. E uma criança não crê. Uma criança não crê. Né? Não dá para você chegar para uma criança, um bebezinho, e dizer assim: ei, você se arrepende dos seus pecados? Ela só vai falar o quê? Gugu dadá, nada mais. Ela não entende o que é o arrependimento pelos pecados. Segundo, ela não pode passar por esse rito. Então, nós entendemos que a forma do batismo, no seu aspecto bíblico, é imersão. Por quê? Porque representa a morte da velha vida. Tá certo? Então, nesse sentido, nós não concordamos, biblicamente, com todo respeito, é uma discordância secundária, não envolve salvação, perda da salvação, não aceitamos o batismo por aspersão, que é praticado em alguns lugares, mas aceitamos o de imersão. A validade do batismo, pode passar aí, por favor. Já que o batismo é uma ordem de Jesus, ele é legitimado pelo próprio Jesus, e ele é confirmado, autenticado em nossas vidas, quando os objetivos para os quais o batismo foi dado é cumprido em nós. Se não, irmão, você apenas tomou um banho na piscina ou no rio, não sei onde você se batizou. Existem aspectos que acompanham o batismo, que são indispensáveis e devem estar presentes no momento do batismo e na continuidade da vida cristã daquele que foi batizado. Vamos lá. Primeiro elemento é uma demonstração de fé pública. Você tem coragem de demonstrar publicamente a sua fé? Você pode dizer amém? Amém. Olha, irmãos, que a gente está vivendo tempos difíceis, hein? Tem gente que já está com medo de falar assim: eu creio assim. Eu acho que isso, eu tenho convicção que isso é pecado. Eu não gosto de teoria da conspiração, mas está chegando o tempo em que demonstrar publicamente a fé vai ser para gente corajosa. Gente que diz assim: eu não tenho medo de falar o que eu preciso falar, de afirmar o que eu preciso afirmar, de confrontar o que eu preciso confrontar. O batismo é uma demonstração pública.
no meio social em que nós fazemos parte. E é por isso que é muito importante no dia do batismo você convidar pessoas a virem no seu batismo, os novos convertidos que aqui estão. Porque é uma oportunidade de demonstrar publicamente que você passou a seguir a Jesus. E nesse momento, nessa demonstração, você está dizendo que você aceita o sacrifício de Cristo e que não existem várias verdades, não existem vários caminhos que conduzem a Deus, não existem várias religiões que são boas e adequadas para o ser humano. Ao contrário disso, existe um só Deus, uma só salvação, uma só fé, um só batismo, e Ele é em Jesus. Nesse mundo relativista, em que diz não existe uma verdade, tudo é relativo, e nesse mundo pluralista, em que já que não existe uma verdade, tudo então passa a ser verdade. Ontem ainda, eu e minha esposa escutamos alguém, para mim Deus é tudo isso aí, é uma energia, é isso e aquilo. É isso, irmãos. Isso não está mais lá fora apenas, tá? Porque era normal ouvir isso lá de fora. Já tem crente que frequenta as igrejas semanalmente e que tem essa compreensão. Não negocie a sua fé. Dostoiévski disse algo que é verdade. Ele diz mais ou menos assim: Jesus é verdade, e eu fico com Jesus. Se a verdade não estivesse com Jesus, eu ficaria com Jesus, porque Jesus é concreto, a verdade pode ser relativa em cada tempo. Fique com Jesus, honre a Jesus, demonstre publicamente que você segue a Jesus. O batismo é um ato simbólico dessa demonstração pública. Segundo, é uma identificação para afirmar: eu sou como você. Eu passo a fazer parte da igreja de Cristo. Então, é sim um rito de passagem, de entrada na igreja, de entrada na fé cristã, de identificação daqueles que reconheceram sua vida pecaminosa, se renderam a Jesus, decidiram mudar as suas vidas, e agora, junto com os outros crentes, eu estou também entrando nesta igreja, neste corpo, eu faço parte, eu sou também um discípulo de Jesus, como todos nós aqui nesse ambiente somos. Então é algo para toda a igreja, é algo que me identifica como mais um discípulo de Jesus. Terceiro, representa uma purificação espiritual, claro, que figurada. Nós precisamos entender um conceito teológico que se chama já e ainda não. Quer ver a pergunta? Quem aqui já é santo? Levante a mão. Ó a dúvida. Quem já foi santificado? Levante a mão. Quem será santo só na volta de Cristo plenamente? Levante a mão. E agora, quem está certo? Nós trabalhamos com 3 aspectos. Existe uma santificação posicional. Onde ela ocorre? Ela ocorre em Cristo, na morte dele na cruz do Calvário. Lá nós já fomos santificados por causa de Cristo, não é por nossas obras, é por causa daquilo que Ele fez, nós já somos santos, amém? E agora, pastor? E agora existe uma santificação progressiva. Eu fui santificado, é a minha posição, mas eu continuo a me santificar, essa é a minha progressão. Eu estou em um processo de santificação, cada dia mais santo, amém? Mas vai chegar aquele dia em que teremos a santificação plena, na volta de Cristo, o pecado não vai nos assediar mais, viveremos em santidade plena e perfeita como Cristo, para sempre na eternidade. Então eu fui santificado, eu estou me santificando e eu serei plenamente santo. Então o batismo ele representa isso, representa uma purificação espiritual que ocorreu na cruz.
Porque nós não tornamos-nos puros por causa das nossas obras. Nós somos santificados, purificados, por causa da grande obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, no batismo, eu recebo aquilo que começou na cruz. No batismo, eu digo, a partir de agora, eu vivo uma nova vida. E vai até quando? Até a volta de Cristo. É uma vida de santificação e purificação. Tem gente que acha que batismo purifica pecado. Mas não purifica. Ele apenas simboliza algo, então, que já foi feito em Cristo e por causa de Cristo. Amém? Quarto, representa a ressurreição para uma nova vida. Eu já falei um pouco sobre isso. Aqui eu quero apenas destacar. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos declarando para Ele, a partir de agora, eu não tenho mais o controle da minha existência. Eu não vivo do jeito que eu quero. Eu não escolho o que eu penso que devo escolher. Agora, quem é rei, quem governa a minha vida, é o Senhor Jesus Cristo. Isso é viver na dinâmica do reino, é ter Cristo como governo sobre a sua vida. Então, ao emergir das águas, você está rompendo com a velha natureza, com os erros do passado, com a imoralidade, com a corrupção do passado, e está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. 1 João 5,19 diz que quem está em Cristo não vive pecando. Amém? O pecado é um acidente na vida cristã, não é a prática costumeira, é um acidente. Amém? Quinto lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Além disso, o batismo é um testemunho público da obra de Cristo, da morte e da ressurreição de Jesus. Quando eu faço isso, eu estou declarando: Senhor, eu acredito realmente que o Senhor morreu no meu lugar e que a morte não foi capaz de prendê-lo. Pelo contrário, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Então, o batismo também testemunha sobre Jesus. E é por isso que nós precisamos do batismo. Amém? Se você ainda não se batizou, espero que você saia daqui incomodado. Você nem durma à noite querendo se batizar. Amém, gente? Para terminar, uma frase de Martim Lutero que eu gosto muito, ele diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Por isso que o batismo, ele se renova nas nossas decisões diárias. Amém? Eu não sei quanto tempo faz que você se batizou. Eu me batizei, eu tinha 14 para 15 anos. Já faz muito tempo. Mas todos os dias é dia de renovar o meu compromisso com Jesus e andar com Ele. Pode passar, por favor? Vamos para a ceia do Senhor. Pode passar. A ceia, eu tenho me preocupado, sinceramente. Eu acho que eu nunca participei de uma ceia na DEVEC, então não posso falar. Mas de onde eu normalmente estou, às vezes pregando em outros lugares, eu tenho me preocupado com a ceia. Porque a ceia tem virado para muitos apenas um ritozinho rápido no culto, para não atrapalhar a programação. Há igrejas em que a ceia já virou algo como um lanchinho que você tem que obrigatoriamente fazer no meio do culto, e qualquer um faz de qualquer jeito. Não está gerando mais consciência, reflexão, exame próprio. Eu preciso entender que a ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus, antes da sua morte, dizendo: a partir de agora, vocês não vão mais sacrificar o cordeiro. A partir de agora, nada mais vocês têm a ver com a Páscoa. A partir de agora, eu sou o cordeiro, eu sou a Páscoa, e sempre vocês vão lembrar de mim e vão lembrar desse momento. Esse é o grande significado, irmãos.
Eu ainda tenho boas lembranças de que para participar da ceia, na semana que antecedia, a gente fazia jejum, oração. Hoje em dia, eu sei que as coisas mudaram, mas às vezes a gente vai lidando de qualquer forma. Nós precisamos resgatar a sublimidade, a solenidade pessoal, eu e você, no ato da participação da ceia do Senhor. Paulo, quando transmite isso em 1 Coríntios 11, ele está lembrando que a ceia é um fato histórico, dado por Jesus, acontecido com ele mesmo, e que foi um ato marcante. Olha como Paulo começa, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Isso é para mexer com a gente. Isso quer dizer que a traição marcou aquele momento. A morte de Cristo na cruz não é simplesmente um acidente, como se quer provar nos dias de hoje. Tem pastor, tem teólogos dizendo assim, não, Jesus não foi morto pelos nossos pecados, Ele foi morto por causa da rebelião contra o Império Romano, Ele foi morto por causa da revolta dos judeus. Não, Jesus morreu na cruz por minha causa, para pagar os meus pecados, e eu tenho que lembrar sempre disso. Sempre, aleluia. Eu preciso lembrar que o meu Salvador morreu por mim. Eu preciso lembrar que o meu Deus, Senhor, Criador, abandonou todo o poder, toda a glória que tinha, se esvaziou, se encarnou, se fez homem, viveu, sofreu e morreu no meu lugar. Isso é o Evangelho, esse é o significado da ceia. E eu não mereço nada disso, eu não mereço. Por isso, de forma didática, todos os meses eu preciso parar e lembrar. Ele morreu por mim, eu não mereço. Ele morreu por mim, eu não mereço. Ele se entregou por mim, eu não mereço. Eu sou pecador, eu me desviei do propósito, mas Ele mesmo veio me atrair. Ele veio me reconciliar consigo mesmo. Com todo respeito a todas as religiões que existem aí no mundo, não tem uma que se compare ao que Jesus fez por mim e por você. Qual é a outra? Que o próprio Criador se torna criatura. Que o Deus Todo-Poderoso nasce no lugar onde os animais comiam. Que o Deus dono de todas as coisas não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Para morrer por mim e por você. Jesus é único, Jesus é singular, Jesus é exclusivo, não há outro como Ele. Não há outro. E a ceia é um momento de lembrar disso. Pode passar, por favor. Nós precisamos lembrar que da mesma forma como alguns interpretam diferentemente o batismo, há algumas diferenças também interpretativas em relação à ceia. Há 4 posicionamentos. O primeiro deles é a transubstanciação, praticado pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, ela acredita que o pão se transforma no corpo, e por isso que você não pode mastigar, comer, né? Porque se transforma, naquele pão está o corpo, literalmente. Isso é chamado de transubstanciação. Segundo conceito histórico teológico, é o que a gente chama de consubstanciação. É uma interpretação nova que Lutero dá. Lutero diz assim: os elementos, o pão e o vinho, são pão e vinho, mas com o elemento e sob os elementos estão também o corpo e o sangue de Cristo. Então, é meio a meio, né? Sai da transubstanciação, mas ainda lá está o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. O terceiro é um modelo que Calvino trouxe, que é um modelo que se chama presença mística. Ele diz assim: não, ali é pão e ali é vinho, mas Jesus está espiritualmente nos elementos. É a presença mística de Cristo nos elementos, ok? 3 níveis. Para nós, de linha pentecostal, batista e algumas outras igrejas,
Nós acreditamos na ceia no quarto aspecto, que é memorial. Ou seja, os elementos continuam sendo os elementos. É pão mesmo e é vinho mesmo, representando corpo e sangue de Cristo. Ok? Então, os elementos estão ali. Os elementos são consagrados e apresentados a Deus, mas eles podem ser por nós participados, nós participamos do corpo e do sangue, de forma memorial. É para manter vívida, é o que Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Mas pastor, ele não diz isto é o meu corpo? Sim, ele diz que ele é a porta, mas nem por isso ele se transforma numa porta física. Ok? Então eu preciso separar o elemento figurado do simbólico no texto. Quem já fez hermenêutica comigo, diga amém. Os alunos aí já sabem. Tem que separar o sentido figurado. Então quando Jesus diz é a porta, ele é a porta, mas ele não é uma porta física. Quando Jesus diz eu sou o pão, ele está dizendo que ele é o alimento para o mundo, mas ele não é um alimento físico. Ok? Então para nós ela é um memorial, para manter na nossa mente a lembrança de que esse fato ocorreu e ele tem grande importância para nós. Entre as principais cerimônias de uma igreja, a ceia do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor, são as duas principais. Amém? Pode passar. Então, a ceia é uma memória do que ele fez na cruz. Qual é o centro da ceia? É a obra de Cristo na cruz. Qual é a obra de Cristo na cruz? Envolve o seu nascimento, a sua vida, a sua mensagem, a sua morte e a sua ressurreição e o seu retorno glorioso. Esta é a obra. Isto é o Evangelho. A gente não evangeliza convidando os outros para mudar de vida, para ter mais sucesso, para ter mais dinheiro, para crescer em alguma coisa da vida. Tudo isso pode acompanhar, você crê? Amém? Isso acompanha, mas isso não é o Evangelho. Isso é o benefício que o Evangelho pode trazer na vida cristã. Ok? Eu vou ser mais obediente, eu vou estar comprometido, vou estar ofertando, dizimando, servindo a Deus, administrando bem meus recursos, Deus vai me trazer a prosperidade. Agora, Evangelho é isso, é a vida de Cristo e a sua obra. Por isso que na ceia do Senhor, a gente lembra o que Ele fez e o que Ele fará. Ou seja, Ele veio uma primeira vez e morreu por mim. E Ele me disse, aguarde, porque eu vou voltar. E enquanto eu aguardo, eu sempre lembro do que Ele fez, participando da ceia do Senhor. Então a ceia tem vários elementos teológicos presentes. Há um elemento escatológico, porque nós vamos participar da ceia até o dia da sua volta. E eu não sei se você sabe, mas a última ceia será na eternidade com Ele, e Ele mesmo servindo a nós na bodas do Cordeiro. Oh, que coisa maravilhosa! Eu quero estar lá! Eu quero ir para lá. Então, todas as vezes que eu participo da ceia, eu estou anunciando que Ele virá. Eu estou anunciando que Ele morreu, a morte do Senhor, até que Ele venha. Pode passar. A Páscoa era um símbolo transitório, passageiro, uma sombra do que viria a ser depois da ceia. A Páscoa libertou o povo do Egito. Aquele momento pascal foi um momento determinante nessa trajetória. Agora a ceia simboliza a nossa libertação do pecado, da morte, da condenação e mostra que nós temos uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que a gente tem que sempre lembrar do sacrifício de Jesus, sempre lembrar daquilo que Ele fez. Quais são os nossos motivos para participar da ceia? Primeiro, é obedecer a Cristo. Ele mandou. Façam isto. Ora, se Ele mandou, irmão, não questiona. Venha, participe, se envolva. Segunda razão, é manter a memória do que Cristo fez. Eu já disse, é um memorial. Sempre lembrar. Antigamente eu achava que o Evangelho, em sua essência, tinha que ser pregado só para quem não era crente. Eu mudei essa compreensão.
Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, e no qual vocês creram, se não creram em vão. O que é o evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, eu tenho que lembrar sempre para vocês, ô corintiano, que Jesus morreu no lugar de vocês. Então, o evangelho é algo que nós pregamos todo culto. O evangelho é algo que nós vivemos como cristãos diariamente. A cruz é o centro da nossa vida. A grande história das Escrituras é a história de Cristo crucificado. Pedro dizia, eu não fui falar a vocês com vãs filosofias, com ostentação de linguagem. Eu preguei a Cristo e Ele crucificado. Alguém já disse que antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. De fato, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então a cruz não é um remendo. Não é o plano B, não é porque o plano com Adão e Eva não deu certo, não, é porque Jesus sempre foi o plano perfeito de Deus para mim e para você, e a cruz de Cristo é o centro dessa história. Por isso a ceia é esse compromisso, é esse memorial, é esse anúncio de que Ele veio e que um dia voltará. Pode passar. Os elementos são o pão e o vinho, que são usados na ceia. O pão representa exatamente o corpo de Cristo, que foi moído, que foi transpassado, que foi ferido, que foi crucificado. Então é um pão partido, mas que ao mesmo tempo, por causa disso, é um pão compartilhado. É um pão que gera comunhão. Por causa da obra de Cristo, eu não preciso ir pagar pelos meus pecados. Ele já pagou, Ele já rasgou o escrito de dívidas, por causa da sua morte na cruz, por causa de todo o seu sofrimento, eu recebo as bênçãos disso. Amém? Gênesis 3,15, a gente chama de proto-evangelho. O texto bíblico diz que da mulher ia nascer o descendente que ia pisar na cabeça da serpente. A serpente ia ferir o calcanhar. É uma profecia simbólica apontando para a morte de Cristo na cruz. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre o encontro de Simão que carregou a cruz com Cristo e mostra o que foi a morte de Cristo na cruz. Irmãos, é algo que trouxe profundo sofrimento de Jesus, não apenas no prego que pegou em suas mãos, mas já no jardim do Getsemane. Porque esse processo foi um processo de entrega e sacrifício por mim e por você. E por isso que o pão representa isso. E o vinho simboliza o perdão dos pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai, Ele perdoa os nossos pecados. Olha, irmãos, nós podemos confiar que Jesus perdoa os nossos pecados e que o sangue dele, vertido na cruz, purifica-nos de todo o pecado, nos lava plenamente. Com isso, ele estabelece uma nova aliança. Se existe uma nova, é porque a antiga foi descartada, abolida. Há uma nova aliança. Quando eu participo do corpo e do sangue, por meio do pão e do vinho, eu estou dizendo que eu estou na nova aliança com Cristo Jesus. Pode passar, por favor. Quem pode e deve participar da ceia? Irmãos, historicamente, a maioria das igrejas evangélicas, elas identificam que quem deve participar da ceia são aqueles que foram batizados. E por quê? Porque são pessoas que já passaram por um processo de compreensão do que é a morte de Cristo, do que é a sua obra. Por isso, a ceia não deve ser dada de qualquer forma para qualquer um. Ceia não é um elemento místico que você leva para ir e sair dando para qualquer um, não. Ceia exige um autoexame, um autodiagnóstico, exige o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 11, que nós possamos discernir o corpo do Senhor, entender o que é a morte de Cristo, e entender o que é participar da sua igreja hoje. Por isso, a ceia é para quem reconheceu os seus pecados, confessou os seus pecados e foi regenerado pela fé em Cristo. Amém, irmãos?
pode passar. Por isso, é um compromisso público de pertencimento a Jesus, de compromisso, engajamento na sua igreja. Eu preciso entender isso para participar da ceia. A ceia não é um lanchinho, não é apenas um rito, é um compromisso. Pode passar, por favor. Como as instruções na hora da ceia, como era na Páscoa dos judeus, os participantes, quando participam da ceia, nós cristãos, nós estamos anunciando por palavras, por atos, por símbolos, a centralidade da obra de Cristo. É reconhecer o sacrifício de Cristo. É valorizar o significado da morte de Cristo na cruz. E nós precisamos honrar isso. A grande singularidade da fé cristã é o sacrifício de Cristo na cruz. A fé cristã não é uma religião de obrigações, de moralidade. A fé cristã é uma entrega sacrificial daquele que morreu no meu e no seu lugar. E na ceia nós declaramos isso, nós valorizamos isso. E nós precisamos sempre lembrar sobre isso, cantar sobre isso, pregar sobre isso e viver essa realidade. Pode passar. Todos devem participar com santidade, reverência. Eu repito, irmãos, eu tenho ficado assustado em alguns lugares. Eu já vi cultos em que a ceia foi quase atropelada para atender outras demandas do evento. Sabe, é reverência, é sublimidade, é temor, é saber que Cristo está presente, é uma entrega verdadeira, é uma reflexão verdadeira, é uma gratidão singela e sincera àquele que morreu por nós. Nós precisamos resgatar a simplicidade do que é a ceia do Senhor. O coração e a vida têm que ser examinado. O texto bíblico diz isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É hora não de olhar para o irmão e falar, ei, aquilo é pecador. Não, é hora de dizer, eu sou pecador. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer. Eu preciso ser purificado, santificado, regenerado, justificado sempre. Então é um lugar de autoexame. É um lugar de refletir sobre como está a nossa vida. E é também uma celebração solene, mas alegre. Amém? Porque na ceia do Senhor a gente não se limita à sua morte, mas a gente celebra a sua ressurreição dos mortos para a glória de Deus Pai. Para concluir, o batismo e a ceia então são ordenanças que Jesus deixou para nós, para a sua igreja. Valorize isso. Valorize o batismo. Valorize a ceia como duas ordenanças nos momentos em que elas ocorrem na sua igreja. Valorize. Como um processo de identificação, de proclamação, de iniciação, de declaração de que eu sou discípulo de Jesus, quando eu me batismo, e de um memorial que sempre lembra o que Ele fez por mim, todos os meses, sempre e sempre, até o dia da volta de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.